Estamos no segundo vídeo, meus irmãos, e a palavra que nós estamos pregando e ensinando está no livro de Números, capítulo 16 e 17. Vamos ver também no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26. O que temos ali para ensinar a você, o que aconteceu nesse capítulo. Mas lá, em Números, era o povo de Israel, Moisés e Arão, estavam no deserto. E aconteceu que as lideranças, os judeus, filhos de Israel, os líderes, foram mortos. Muitos deles foram mortos. Diz a palavra lá que foram mortos aproximadamente 15 mil, 14.700 entre o povo, e mais os 250 líderes foram queimados diante do Senhor. O Senhor os queimou com fogo, porque estavam oferecendo o incenso no turibo, coisas que eles não poderiam fazer. Somente Arão e os sacerdotes, porque queriam ser como os sacerdotes, usurpar, achar que eles poderiam também ser como Moisés e Arão. Como nós falamos no primeiro vídeo, o reino de Deus é organizado, bem administrado. Não é uma bagunça, como se nós vemos hoje em todo lugar no mundo. Tantas igrejas viraram uma bagunça. É a igreja da cachaça, é a igreja do porco, é a igreja do circo, é a igreja da cobra e tantas outras que levam títulos vergonhosos de pessoas que se exaltaram, se dividiram e montaram sua própria denominação, sua própria igreja. Falando assim, eu não estou generalizando e dizendo que se você pertence a uma denominação, você está perdido, a sua igreja não presta, vocês são falsos. Não, não estou falando isso, meus irmãos. Mas basta você acessar essas mídias e o povo católico, evangélico, pentecostal fica horrorizado, escandalizado com quantas coisas que acontecem. Coisas horríveis de todo tipo. Pessoas que estão cegas e soberbas, estão perdidas, condenadas, e estão levando e seduzindo muita gente à condenação. Se tornaram falsos apóstolos, falsos missionários, falsos católicos, falsos pastores e pastoras, e bispos e bispas, e obreiros e diáconos, de tudo quanto é igreja. Quantos se tornaram falsos? Estão enganando o povo. Lá dentro existe avareza, ganância, cobiça, soberba, que é um dos piores males que existe também, a soberba. E o estudo da palavra é a respeito disso. O que aconteceu com esses líderes lá? Que foram mortos, castigados por Deus. Datã, Abirã, Coré e suas famílias foram engolidos. Abriu-se a terra debaixo deles e eles foram descer vivos à morada dos mortos. A terra se fechou e os matou com tudo o que tinham possuído. Até seus filhos, suas crianças, morreram com eles por causa da soberba deles em querer ser como Arão, os sacerdotes, e fazer o que eles faziam. Ficaram revoltosos e estavam seduzindo o povo à revolta. Por isso Deus puniu e mostrou que não era assim como eles pensavam e estava agindo. Deus classificou e organizou o templo, isto é, a Arca da Aliança, o tabernáculo, que depois se tornou um templo no futuro, construído primeiro pelo rei Salomão, mas antes era uma tenda móvel, uma tenda sagrada, um tabernáculo sagrado. E isso começou lá no deserto, embaixo do Monte Horebe. Meus irmãos e irmãs, aqueles homens foram mortos. E os 250 que ofereciam incenso, que não poderiam fazer isso. Somente o Arão
e seus filhos, os sacerdotes, da sua linhagem, foram queimados ali. Mas Arão não. O povo, no dia seguinte, depois desse castigo de Deus, que os matou, começaram a dizer a Moisés e Arão: vocês mataram nossos irmãos, vocês são culpados. Então veio a nuvem sobre a arca da aliança, veio a nuvem sobre a tenda do encontro, Moisés e Arão correram e se prostraram. Deus falou a Moisés: saia do meio deste povo, porque eu vou consumi-los num só instante. Então eles começaram a interceder pelo povo. Moisés disse a Arão: corre, pega teu turíbulo, coloca nele brasas, incenso e vai para o meio do povo, urgente, porque já começou uma praga e as pessoas vão morrer. E Arão fez isso, pegou o turíbulo, botou brasa e incenso, e foi para o meio do povo. E quando ele foi, já havia vários mortos. O povo estava morrendo, uma praga que Deus estava infligindo contra eles. Então, Arão, com aquele turíbulo, começou a soltar aquela fumaça e interceder diante de Deus entre os vivos e os mortos, até que a praga parou. Então, Arão voltou para junto de Moisés. 14.700 do povo morreram, os revoltosos. Estavam agora dizendo no dia seguinte, depois do que aconteceu, que foi Moisés e Arão que mataram o povo de Deus, aquela gente. Não, não foi Moisés e Arão. Foi Deus, por causa da falsidade, da hipocrisia deles, da impiedade de uma conversão falsa dessas lideranças. Por isso que eles morreram. A culpa foi deles. E o total de mortos passou mais ou menos cerca de 15.000, contando com aqueles que já tinham morrido. Sim. A soberba, o orgulho dessa gente, a falta de uma conversão verdadeira, irmãos, o levou a essa punição. Então, muitos ainda pregam hoje que não, o Deus do Novo Testamento, o Deus da Nova Aliança, ele não castiga, ele não pune ninguém. O Deus do Antigo Testamento fazia isso. Era um Deus irado, um Deus encolerizado, um Deus brabo. Sim, ele, com seus anjos, punia, mandava matar. E hoje, não. Na Nova Aliança, no cristianismo, nosso Deus mudou, ele não é o mesmo. Que mentira, meus irmãos. Que pregação falsa, que pregação pecaminosa. O Deus do Antigo Testamento não precisa de conversão, não precisa de mudança, nunca precisou. O Deus do Antigo Testamento, esse Deus, o que ele fez ali em todo o tempo em que a verdadeira igreja era o judaísmo, até Jesus Cristo. Então, nós temos o cristianismo, depois de Jesus. Esse Deus não precisa de mudança e de conversão, ele é o mesmo. Sim, ele é irado, encolerizado, é um Deus de vingança contra aqueles que são hipócritas, falsos, contra aqueles que não se convertem verdadeiramente, são gente falsa. E nós vemos no Novo Testamento já registrado, no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, Apocalipse, nas cartas do apóstolo Paulo, nós vemos ali a ação de Deus. Vejam o que aconteceu com Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos. Ali já é Novo Testamento. Eles foram mortos diante de Pedro. E não foi o diabo, foi o anjo de Deus. Tanto Ananias como Safira. Atos capítulo 5. E aquele Herodes que mandou matar a espada Tiago, irmão de João, foi comido de bichos, ferido por um anjo de Deus. Está lá escrito no Atos dos Apóstolos.
E o que Jesus Cristo falou ao João, apóstolo João, à igreja de Tiatira, lá no capítulo 2. A respeito de uma mulher que estava, falsa profetisa, que estava contaminando a comunidade de Tiatira. O que ele disse? O próprio Jesus: vou lançar no leito de dores, vou exterminar, matar seus filhos, se não se converterem e não pararem de contaminar a comunidade. Está lá, meus irmãos. Escrito, leia. As 7 cartas no Apocalipse, as 7 igrejas. Uma delas se chama Tiatira. Está no capítulo 2. E no livro do Apocalipse, o que é que está registrado nesse livro? As 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas. 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus contra a humanidade perversa e pecadora. Meus irmãos e irmãs, Deus, Ele é um Deus de amor, Deus de misericórdia. Ninguém é capaz de amar e ter mais misericórdia e longanimidade do que Deus. Ele é o maior, Ele é o primeiro. Deus Pai. Seu Filho, Jesus Cristo, é a imagem de Deus Pai. Ele é semelhante a Deus Pai, mas é o Filho, não é o Pai, Jesus. E quando Jesus se manifestar, você sabe o que vai acontecer? Está registrado no Novo Testamento. Vai acontecer matança. Vai acontecer que muita gente na terra vai ser morto pelos anjos de Deus, a espada que sai da boca do cavaleiro. Jesus Cristo está lá registrado no Apocalipse. A volta de Jesus, como vai ser? No livro dos Salmos, os profetas fala a respeito disso. Então, meus irmãos e irmãs, voltando ao que nós estávamos falando a respeito desse fato que aconteceu lá no deserto, em Números capítulo 16, a Coré, Datã e Abirão e aqueles príncipes dos filhos de Israel, representando cada um a sua família, com um incensário na mão, e foram queimados ali, menos Arão, foram castigados com a morte. Datã, Coré e Abirão foram engolidos debaixo da terra. Desapareceram no meio da comunidade. Houve grande desespero. E aí depois o povo parte do povo, cerca de 14.700 foram mortos com praga violenta. Mas Arão, conforme obedeceu a Moisés, com um incenso na mão, no meio do povo, conseguiu aplacar a cólera de Deus. Veja como é importante o sacerdócio. Veja como é importante o reino de Deus. Não é uma bagunça, como nós estamos vendo e contemplando em tudo quanto é lugar, cada um abrindo sua própria igreja. E, meus irmãos, há tantas coisas horríveis, abomináveis que acontecem, como todos já podem ver, porque nós temos hoje em dia essa modernidade, essa tecnologia das mídias, coisas que antes não aparecia, a gente não conseguia ver, agora a gente pode ver parte das coisas ruins, maléficas que acontecem. Igrejas, pessoas, lideranças dessas igrejas, de muitas, contaminando, escandalizando, falsificando a palavra de Deus, pregando mentiras em nome da Bíblia. Olha quanta divisão. Irmãos e irmãs, vamos para o terceiro vídeo, porque este ensinamento, dessa parte aqui, é muito importante. Você precisa aprender que o reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus, ele é organizado, bem administrado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos para o outro vídeo.